Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. Em mais esse vídeo nessa série sobre a história da igreja, você vai conhecer comigo um resumo da história de Edward Irving. Talvez é a primeira vez que você ouviu falar desse nome ao longo da história da igreja, uma pessoa do século XIX, considerado pai do pentecostalismo moderno. Olha só, muita gente não sabe, mas o pentecostalismo moderno, como a gente conhece hoje, as raízes dele são lá no século XIX, e uma das pessoas importantes nessa cronologia dentro do pentecostalismo é Edward Irving. Então você vai conhecer um pouco da história dele, que é considerado o pai do pentecostalismo moderno e pregador apocalíptico. Ele também tinha muita ênfase na questão do apocalipse, da escatologia. Então eu espero que você goste desse vídeo, deixa o like no vídeo, deixa a inscrição no canal se você não for inscrito, compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas e bora para mais esse vídeo. Edward Irving foi um notável clérigo escocês, geralmente considerado o fundador da Igreja Católica Apostólica. Seus seguidores às vezes eram chamados de Irvingitas. Por quê? Porque eram seguidores de Irving, né, dos pensamentos dele. Irving foi um orador de púlpito extravagante, que se tornou um dos pregadores mais famosos de Londres no século XIX por seus sermões sobre o tema dos últimos dias, escatologia, né, fim dos tempos. Muitos de seus seguidores receberam revelações, tiveram visões e falaram em línguas. E isso aqui, pessoal, era um fato bem fora da curva. Por quê? Porque até o século XIX, a visão cessacionista era a que predominava nas igrejas protestantes. Na igreja católica nem tanto. A igreja católica cria em operações, sinais e prodígios no meio dos crentes, através de dons, mas com uma interpretação diferente. Eles acreditavam que os dons estavam vigentes, mas eles têm um posicionamento diferente em relação às igrejas pentecostais protestantes. Não é igual o catolicismo romano. Dito isso, as igrejas protestantes reformadas, da época da reforma até o século XIX, elas tinham uma visão cessacionista, que os dons não estavam mais em vigor, agindo na igreja como cada crente tendo esse dom pertencente a si. Eles criam que isso ficou lá no passado, na época dos apóstolos, porque o cano do Novo Testamento estava sendo formado e ainda estava aberto. Então as revelações de Deus, as visões e sonhos ainda estavam sendo dadas de forma reveladora, e que fizeram parte do cano do Novo Testamento até o seu fechamento. Irving é por vezes referido como um precursor do movimento carismático, porque carismático está ligado aos dons, aquele que crê que os dons estão existindo ainda e a igreja tem posse desses dons e continua sendo usado do mesmo jeito que era no passado, na época dos apóstolos, por exemplo. Ele acabou sendo excomungado da igreja da Escócia por se desviar da doutrina da igreja, porque ele começou a pensar diferente, né, com essa visão carismática. Ele afirmou ser o novo João Batista e enfatizou a humanidade de Cristo. Hoje, Irving é lembrado por ser um líder do movimento pré-milenista. A visão pré-milenista ela é histórica desde os primórdios da igreja, principalmente na igreja primitiva. Então ele resgatou essa visão também, né? E nessa época do século XIX, a visão majoritária e mais forte era a visão amilenista, que é o milênio não literal, o milênio simbólico. Irving é lembrado por ser um líder do movimento pré-milenista do século XIX, um dos primeiros criadores da doutrina do arrebatamento e um pioneiro do pentecostalismo moderno. Se você viu o vídeo anterior a esse, você viu a minha explanação sobre o dispensacionalismo e as principais cabeças por trás desse desenvolvimento, dessa sistemática teológica chamada dispensacionalista. E uma das pessoas responsáveis desse entendimento foi Irving. E na época de Irving tinha aquelas pessoas que também concordavam com essa visão e aí fizeram acréscimos e contribuíram, como John Nelson Darby, que é o pai do dispensacionalismo. Sua juventude. Irving nasceu na cidade de Annan, no condado escocês de Dumfries, em Galloway, em 4 de agosto de 1792, e morreu em 7 de dezembro de 1834. Seu pai, Gavin, trabalhava como curtidor e era descendente de refugiados huguenotes da França. Sua mãe veio da família Lauter, que eram agricultores ou pequenos proprietários na área de Annan.
e parece que dela se pode ter derivado os traços mais distintivos de sua personalidade. Sua educação inicial ocorreu em uma escola dirigida por Margaret Paine, tia de Thomas Paine, que escreveu Age of Reason. Quando menino, Irving estudou na Anna Academy. Aos 13 anos, ingressou na Universidade de Edimburgo e formou-se em 1809. Um ano depois, por recomendação do físico Sir John Leslie, Irving foi escolhido mestre de uma academia recém-criada em Reddington, East Lothian, onde se tornou tutor de Jane Welsh, mais tarde famoso como esposa do ensaísta Thomas Carlyle. Ele ficou noivo de Isabella Martin em 1812, mas se apaixonou por Jane Welsh. Ele tentou romper o noivado com a senhorita Martin, mas foi impedido pela família dela, casando-se com ela em 1823. Depois de completar seus estudos de teologia, Irving foi licenciado para pregar em junho de 1815, mas continuou a se concentrar em seus esforços escolares por mais 3 anos. Enquanto estudava matemática e ciências físicas, também começou a ler os antigos clássicos, incluindo obras do teólogo Richard Hooker, que se tornou seu autor favorito. Ao mesmo tempo, passou a gostar de Arabian Nights. Ele também carregava uma cópia em miniatura do ciclo de poemas de James Macpherson, Ocean, no bolso do colete, do qual costumava recitar passagens. No verão de 1818, Irving renunciou ao seu cargo de professor e, para aumentar a probabilidade de obter uma nomeação permanente na Igreja da Escócia, fixou residência em Edimburgo. Embora fosse bem conhecido por falar em público, suas perspectivas de se tornar ministro da Igreja pareciam fracas. Irving estava prestes a fazer uma viagem missionária na Pérsia, quando finalmente encontrou trabalho na igreja como assistente e missionário do Dr. Thomas Chalmers, na paróquia de St. O estilo de pregação apaixonado e animado de Irving, que Chalmers, o primeiro moderador da Igreja Livre da Escócia, comparou à música italiana, encontrou pouco interesse entre a congregação de St. John's. No entanto, como missionário entre as classes mais pobres de Glasgow, Irving foi bem recebido. Ele foi recebido nas casas das pessoas, onde a sua bênção, abre aspas, a paz esteja nesta casa, fecha aspas, foi recebida calorosamente. Sua habilidade de pregar em ambientes caseiros lhe rendeu muitos admiradores e muitos que foram influenciados por sua personalidade abrangente e espírito vibrante. O Irving, tudo indica que ele tinha uma personalidade, assim, uma pessoa fervorosa, como a gente conhece hoje os pregadores fervorosos, que falam de forma emocionada, empolgante. Ele era esse tipo de pregador, então isso chamava muita atenção na época, porque não era uma coisa muito comum. Sua ascensão em Londres. No inverno de 1821, Irving novamente voltou sua atenção para o trabalho missionário no Oriente, mas recebeu um convite da congregação da Igreja da Escócia na Igreja Caledoniana, em Hatton Garden, Londres, para ministrar a pequena reunião ali. Ele foi ordenado ministro da Igreja Presbiteriana em julho de 1822. Nos anos anteriores, Irving expressou o desejo de pregar para principais figuras da sociedade, das artes e da literatura. De repente, ele se viu exatamente nessa situação, quando membros importantes da sociedade se reuniram para ouvi-lo pregar. Seu súbito salto de popularidade pode ter sido ocasionado em parte por uma referência à impressionante eloquência de Irving feita por George Canning, um importante membro da Câmara dos Comuns, que é aquele parlamento político, que frequentava a igreja de Irving. Ficou claro que Irving era um pregador e orador brilhante. Seu intelecto e argumentos teológicos impressionaram os homens políticos, jurídicos e científicos da época. Irving era controverso e também popular. Ele pregou que a igreja cristã estava entrando num período de julgamento em preparação para o retorno iminente de Cristo. Essas ideias nem sempre agradavam aos líderes mais conservadores da sua igreja, porque a visão majoritária naquele tempo era a visão pós-tribulacionista, que é uma visão desde o início da história da igreja, né? E já essa visão que começava a brotar, a visão de uma igreja saindo um arrebatamento iminente a qualquer momento,
começou a brotar no século XIX essa visão. Em 1825, Irving foi convidado a pregar na Sociedade Continental, onde conheceu o influente banqueiro Henry Drummond, que se tornaria uma figura-chave a patrocinador da futura Igreja Católica Apostólica. A família Drummond até hoje ainda financia os poucos remanescentes católicos, igrejas católicas apostólicas na Inglaterra. Irving era agora um dos pregadores mais populares de Londres. Ele tinha a capacidade intelectual para discursar com algumas das grandes mentes da Inglaterra, ao mesmo tempo que a capacidade de capturar o seu público com a sua expressão apaixonada de emoções. Ele era um homem profundamente espiritual que atraiu o público com sua visão e zelo. Irving sentiu que estava especialmente preparado para ensinar sua mensagem profética e apocalíptica às principais figuras da época. No entanto, ele enfrentou um incêndio de críticas de panfletos, jornais e resenhas por seu volume de orações, publicado em 1823, que foi dedicado ao poeta Samuel Taylor Coleridge, que era visto com desconfiança pela igreja. Em seus escritos, Irving afirmou com certeza que, com base na numerologia derivada do livro do Apocalipse, a humanidade havia entrado nos últimos dias e que Cristo retornaria em breve. A oratória apaixonada de Irving aumentou sua popularidade e sua congregação em Londres cresceu tanto que, em 1827, ele se mudou para a maior igreja de Regent Square. Irving acreditava que a espiritualidade inicial da igreja havia estagnado. À medida que seus sermões começaram a enfatizar cada vez mais o sobrenatural e o retorno iminente de Cristo, Irving enfrentou críticas, especialmente em suas opiniões a respeito da natureza humana de Cristo. Então ele começou a focar muito na questão carismática, que é a questão sobrenatural, a manifestação de dons dentro da igreja, a questão do avivamento, né? E também a questão dos últimos tempos, a escatologia, o fim dos tempos, né? Mas ele também tinha esses pontos estranhos em relação a enfatizar muito a natureza humana de Cristo, que há pontos controversos mesmo em relação a isso aí, que uma coisa é reconhecer que Cristo era Deus, completamente Deus, e também completamente homem. Ele não era metade Deus nem metade homem, ele era 100% Deus e 100% homem. Mas do jeito que Irving abordava era de um jeito bem controverso e estranho. Precursor da Igreja Católica Apostólica. Em 1826, Irving foi apresentado as ideias de Manuel Lacunza. Esse Manuel Lacunza é um dos grandes intelectuais nessa questão do dispensacionalismo. Um jesuíta espanhol que, sob o suposto nome judeu de Juan Josafá Ben Ezra, havia escrito um livro intitulado A Vinda do Messias em Glória e Majestade. Irving ficou tão impressionado com as ideias de Lacunza que dominou o espanhol e em 1827 publicou uma tradução do livro de Lacunza com um prefácio de 203 páginas. Foi através de Irving que a interpretação apocalíptica de Lacunza do livro do Apocalipse foi apresentada aos primeiros líderes dos irmãos de Plymouth. Nessa época, Irving também discutiu suas ideias sobre o milenarismo com Coleridge, que ele via como um místico eloquente. Então, esses irmãos Plymouth lá estava a figura do John Nelson Darby, que eu vou fazer um vídeo sobre ele ainda, mas eu falei um pouco no vídeo sobre o dispensacionalismo. As sementes para o estabelecimento de Irving ou da Igreja Católica Apostólica foram lançadas quando o banqueiro Drummond, em 1826, adquiriu sua casa em sua propriedade em Albury Park para um seleto grupo de clérigos, incluindo notáveis anglicanos, da Igreja da Escócia, da Morávia e ministros não conformistas, que discutiram profecias não cumpridas e as novas ideias de Irving. Líderes dos irmãos de Plymouth, como John Nelson Darby, participaram de uma das conferências sobre profecia bíblica na Powercourt House, a casa de Lady Powercourt. As reuniões na propriedade de Drummond, que atraíram muitas das grandes mentes da época, continuaram todos os anos até 1830. A excomunhão. Em 1828, Irving escreveu seu livro Os Últimos Dias, um discurso sobre o caráter maligno desses nossos tempos, provando que eles são os tempos perigosos e o último dia. Concluo, escreveu Irving, que os últimos dias começarão a decorrer a partir do momento do aparecimento de Deus ao seu povo antigo, e eles juntos trabalharão para destruir todas as nações anticristãs, para evangelizar o mundo e para governar o mundo. Millennium. Então foi isso que ele falou.
Irving agora começou a focar sua pregação exclusivamente nos livros proféticos e especialmente no Apocalipse. Numa série de sermões sobre profecia, tanto em Londres como em outras cidades da Inglaterra, ele falou para grandes multidões e encheu algumas das maiores igrejas de Edimburgo em 1830. Parecia que Irving havia explorado a imaginação popular a respeito do livro do Apocalipse e dos últimos dias. No entanto, o exercício dos dons de profecia e cura, e sua interpretação do Evangelho e a sua certeza absoluta de que Cristo regressaria em 1868, ou seja, ele começou a dar datas também, que isso aqui mancha a imagem de qualquer pregador do Evangelho, quando ele começa a colocar datas para a volta de Cristo. Rapidamente suscitaram controvérsia. Acima de tudo, foram as suas doutrinas sobre a humanidade de Cristo que o colocaram em apuros, porque realmente era muito estranha essa posição dele. Embora ensinasse que Cristo fosse sem pecado em pensamentos, palavras e ações, ou seja, Cristo não pecou de forma nenhuma, Irving enfatizou o lado humano da natureza de Jesus a um grau que muitos clérigos consideravam inaceitável. Ele também acreditava que a ausência de dons milagrosos era fruto da longa descrença da igreja e que, como resultado, as igrejas estabelecidas haviam estagnado. Ou seja, ele usava esse argumento de que o fato das igrejas se colocarem como cessacionistas, ou seja, a interpretação dos líderes, ministros e cristãos que interpretavam que os dons sumiram, porque fechou o cano, isso ali foi só uma manifestação passada para atestar os dons dos apóstolos, o chamado deles, e eles espalhando o evangelho ali no início da igreja. Isso ali, na verdade, é porque a igreja parou de crer que isso poderia continuar existindo no meio da igreja, a questão dos sinais, dons e prodígios e maravilhas através dos dons que a igreja é usada, né? Então, ele começou a resgatar essa ideia, só que junto tem essas questões estranhas, como a natureza de Cristo, que ele fazia muita ênfase de uma forma estranha, não no sentido que a gente conhece hoje, mas de um jeito muito estranho, quase que colocando Cristo como afetado pelo pecado de alguma forma. Excomunhão e falecimento. Em 1830, Irving foi excomungado pela Assembleia Geral da Igreja da Escócia. No ano seguinte, ele foi declarado inapto para permanecer ministro da Igreja Nacional Escocesa de Regent Square. Após esses eventos, os seguidores de Irving começaram a se descrever como Santa Igreja Católica Apostólica. Em 1832, mudaram-se para um novo prédio em Newman Street. Em março de 1833, Irving foi deposto do ministério da Igreja da Escócia pelo presbitério de Arran sob a acusação de heresia, por causa dessas coisas que ele dizia, né? Tanto a questão do carisma, né, que é os dons, a questão da natureza de Cristo e essa questão escatológica. A congregação Newman Street, entretanto, o reordenou e o manteve como pastor. Irving já havia criado sua própria igreja, que desenvolveria seu próprio credo e ritos. A Igreja Católica Apostólica cresceu a partir desta congregação em Newman Street, e no seu auge tinha 50 mil fiéis e numerosas igrejas em toda a Inglaterra. Não confunda a Igreja Católica Apostólica com a Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica Romana sempre existiu, né, continuava existindo apesar da Reforma Protestante, mas essa Igreja Católica Apostólica é uma nomenclatura criada por Irving e pelos seus apoiadores. E no caso, ele começou a formar uma nova forma de confissão de fé na sua igreja, né? Ou seja, interpretações de assuntos da Bíblia, né? Porque ou a pessoa interpretava como os católicos, ou seja, participava da Igreja Católica Romana, ou ele era protestante reformado, que tinha o credo ligado aos cessacionistas e calvinistas, na sua maioria, ou das igrejas, vamos dizer assim, wesleyana, que tem a ver com aquele movimento avivalista. Então eram as principais, e arminianas também, né? Então eram as principais confissões de fé. Então, quando surgiu essa visão de Irving e essas interpretações, então surgiu novas posturas e interpretações em relação a vários assuntos da Bíblia. Então surgiu essa nova confissão de fé com essa nova igreja dele. A congregação de Newman Street, entretanto, reordenou e manteve como pastor Irving, e Irving já havia criado sua própria igreja, como eu falei, né? Irving foi posteriormente consagrado como um anjo na fé católica apostólica, que construiu uma enorme igreja, conhecida como Igreja de Cristo em Gordon Square, em Londres. A igreja recrutou homens estabelecidos na sociedade para assumirem o papel dos novos discípulos de Cristo. Estava aberto a novas profecias e a prática de falar em línguas. No porão da Igreja de Cristo, conhecida como a Terceira Catedral de Londres, o grupo preparou mantos e capas esplêndidas para o Messias vindouro e seus discípulos. Então aí começou vários movimentos estranhos, né? Nesse movimento que o Irving liderava, né? Essa igreja, esse movimento aí.
Irving retornou à Escócia em 1834 devido a uma doença e esperava se recuperar lá. Morreu de tuberculose ainda na flor da idade, em 7 de dezembro de 1834, aos 42 anos. Deixou viúva e 3 filhos. Vamos ver um pouco do resumo sobre o legado e a biografia, de Irving. Legado. Edward Irving foi fundador da Igreja Católica Apostólica e seus seguidores eram às vezes chamados de Irvingitas, ou Irvingitas. Ele foi um pioneiro do movimento pré-milenista na Inglaterra e o precursor do pentecostalismo moderno. Há uma estátua de Edward Irving no terreno da antiga igreja paroquial de Annan, em Dumfriesshire. Bibliografia. Os escritos de Edward Irving, publicados durante sua vida, foram: Para os Oráculos de Deus, 4 orações, em 1823, Para que o julgamento venha, 1823, Babilônia e Fidelidade condenadas, 1826, Sermões e outras coisas, 3 volumes, em 1828, Exposição do livro do Apocalipse, em 1831, uma introdução à vinda do Messias, uma tradução de Ben Ezra, uma introdução ao comentário sobre os Salmos de George Horne. Suas obras coletadas foram publicadas em 5 volumes, editadas por Gavin Carlyle. A Vida de Edward Irving, de Margaret Oliphant, apareceu em 1862 em 2 volumes. Entre um grande número de biografias publicadas anteriormente, a de Washington Weeks, em 1854, tem algum mérito. Então é isso, pessoal. Aqui está a fonte das informações desse vídeo. Você pode ver sobre a vida de Irving em outros livros, artigos, publicações. Fique à vontade. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o like no vídeo, deixe a inscrição no canal se você não é inscrito. Compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas. Deixe o teu comentário nesse vídeo para eu saber o que você está achando desse vídeo e dessa série sobre a história da igreja. E não se esqueça, somos um em Cristo e fica com Deus.